dia, vamos notar umas palavras muito interessantes que a gente acha na Bíblia, em Lucas, capítulo 21. Vamos ler o capítulo 21 de Lucas. Diz assim: Erguendo então os olhos, viu os ricos lançarem suas dádivas nos cofres de tesouro. Viu então certa viúva necessitada lançar neles duas pequenas, moedas. Viu que você está falando de muito pouco valor. Diz assim, e disse: Eu vos digo verazmente, essa viúva, embora pobre, lançou neles mais do que todos eles. Por quê? Porque todos estes lançaram neles dádivas do que lhes sobrava, mas esta mulher, de sua carência, lançou neles todo o seu meio de vida. O que podemos aprender do que esta mulher fez, esta mulher idosa fez? Bom, esta viúva lançou, deu tudo o que tinha, em sentido, toda a sua vida, seu dinheiro e tudo. E nós podemos hoje aprender isso em sentido espiritual, quando damos a Jeová todo o nosso melhor, quando damos a Deus todo o nosso melhor, nosso serviço. Se a gente está doente, faz 10 horas, 3 horas, se a gente dedica pouco tempo a Deus, mas nosso coração é completo para com Ele, Deus está feliz conosco, porque Deus sabe quais são as nossas limitações. Então, Deus sabe quanto a gente desejou dar para Ele, que é importante. Continua dizendo: mais tarde, visto que havia certos falando sobre o templo, que este estava adornado com pedras excelentes e com coisas dedicadas, ele disse: Quanto a estas coisas que estáis observando, virão os dias em que não ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Então ele já sabia essa profecia, né? E interrogaram-no então, dizendo: Instrutor, quando serão realmente estas coisas? E qual será o sinal quando estas coisas estão destinadas a ocorrer? Aí Jesus Cristo disse: Ele disse: Acautelai-vos de que ninguém vos desencaminhe, porque muitos virão à face do meu nome, dizendo: Sou eu. E aproximou-se o tempo devido. Não vades após eles. Por quê? Além disso, quando ouvirdes falar de guerra e desordem, não fiqueis apavorados, porque estas coisas têm de ocorrer primeiro, mas o fim não ocorre imediatamente. Hoje em dia as pessoas estão meio apavoradas pela situação econômica, os informes de guerra e o desordem que está acontecendo mundialmente. E diz Jesus Cristo que não temos de ficar apavorados. Sabia que isso devia acontecer. Então prosseguiu a dizer-lhes: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quando aconteceu isso? Na Primeira Guerra Mundial, após 1914. Então prosseguiu a dizer-lhes: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sempre teve suas guerrilhas, sempre teve esse governo que fizeram guerra, mas contra a nação, mundialmente, não teve não, só até depois de 1914. Dizia: haverá grandes terremotos, mas diz aqui, em um lugar após outro. E diz aqui: pestilência e escassez de víveres, e haverá vistas aterrorizantes e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas, as pessoas deitarão mãos em vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, tendo-vos arrastados perante reis e governadores, por causa do que? Do meu nome. Então sabíamos que as pessoas seriam interrogadas e levadas perante essas pessoas, por causa do nome de Jesus Cristo. Diz assim: Isto vos resultará num testemunho. Portanto, assentai nos vossos corações, não ensaiar de antemão como fazer a vossa defesa. Porque eu vos darei uma boca e sabedoria, a qual todos os vossos opositores juntos não poderão resistir, nem a disputar. Bem, sem dúvida, hoje os cristãos são perseguidos em todas partes, mas Deus sempre dá a nossa boca, nosso coração, como nós nos defender. Então, sem dúvida, a verdade que tudo está cumprindo, não somente das guerras, dos desastres,
senão que a gente daria o nome de Jesus a conhecer as pessoas, porque ele morreu. Se tivesse morrido um homem à toa, teria morrido e pronto, não falaria mais dele. Mas cada dia tem mais pessoas que estão falando sobre ele e o que ele fez. O Espírito Santo de Deus está indo nas pessoas, mas hoje em dia está a conclusão dos sistemas de coisas. Diz assim: além disso, sereis entregues até mesmo por pais, irmãos, e parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vós à morte. E vós sereis pessoas odiadas por todos por causa do meu nome. Contudo, nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá de modo algum. No sentido espiritual, lógico. Então diz assim: pela perseverança da vossa parte adquirireis as vossas almas. Portanto, é importante sermos perseverantes no povo de Deus. Por quê? Porque assim podemos adquirir nossas almas, no sentido espiritual, ser salvos nos olhos de Deus. Outro sim, quando virdes Jerusalém cercada por exércitos acampados, então sabeis que se tem aproximado a desolação dela. Então comecem a fugir para os montes os que estiverem na Judeia, e retirem-se os que estiverem no meio dela, e não entrem nela os que estiverem nos campos, porque esses são dias para executar a justiça, para que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande necessidade na terra e furor sobre este povo. E cairão pelo fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. A Jerusalém será pisada pelas nações, até que se cumprirem os tempos designados das nações. Também tinha que se cumprir os tempos designados pelas nações. Depois disso, diz que também haverá sinais no sol, e na lua, nas estrelas, e na terra, angústia de nações, não sabendo o que fazer, por causa do rugido do mar e da agitação, né? E os homens ficando desalentados de temor, e na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, porque os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, que diz ser invisível, com o poder e grande glória. Mas quando estas coisas principiarem a ocorrer, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, no sentido espiritual, porque o vosso livramento está se aproximando. Bem, quer dizer, nós temos que viver de um modo simples, não olhar atrás para as coisas que a gente perde, ou a gente perde, senão a gente tem que ter a nossa mente focalizada em fazer a vontade de Deus. Hoje em dia é o mais importante. Eu perdi um serviço e tal, eu perdi essa coisa que é de muito valor. Não, as coisas que são de valor para nós, para Deus não são. Então temos que ter em conta que o que temos que salvar é nossa vida. Obrigado.